Muito bem, então agora demos início à gravação. Desejo as boas-vindas aqui para a Jéssica, que está conosco, e também para os alunos que forem assistir depois a gravação da aula. Pode ser que a gente ainda tenha outros alunos entrando, né? Então a gente já vai iniciando. E como nós já falamos então na aula passada, e também aqui antes de dar início à aula, eu e a Jéssica estávamos falando sobre a intenção da nossa aula é que ela seja o mais vivencial possível, né? Então, por isso, a realização desses exercícios práticos. Primeiro, né, vocês têm ali o chamado diário de bordo, que é para fazer uma autoaplicação. Isso é uma prática que funciona muito bem para a maioria das pessoas, porque quando a gente experiencia, quando a gente experimenta, né, faz uso de um determinado recurso, a gente consegue ter uma dimensão mais ampliada de como que ele funciona, né? Aqueles que a gente se sentiu mais identificados também, porque é interessante que a gente aplique algo que faça sentido para nós, né? Claro, de repente alguma ferramenta ali não se aplica para uma circunstância que você definiu como objetivo, né? Porque dentro do processo de auto-coaching, a proposta, e tanto no coaching também, né? Não só no auto-coaching, mas a ideia é que a gente tenha um objetivo, né? Então, assim, quero melhorar a minha performance no trabalho, quero, de repente, decidir, tomar uma decisão entre mudar de cidade ou permanecer onde eu estou, né? A troca de trabalho, alguma questão mais em termos de pessoais mesmo, né? Uma questão de relacionamento, de saúde também, né? De maior cuidado, de atividade física, de mudança de estilo de vida. Então a ideia é pensar, ou até mesmo uma questão até financeira, né? Porque o coaching ele é uma prática que se aplica a, a quando a gente tem uma meta, né? Quando a gente tem um objetivo. Então, às vezes a pessoa que busca pelo processo, ela não sabe ainda que objetivo ela tem, né? Ela se sente às vezes um pouco perdida, ela busca justamente para tomar uma decisão. Então, o objetivo passa a ser definir um objetivo, certo? Então, também é uma maneira de auxiliar o indivíduo nesse processo, tá? A pessoa já vem com uma ideia mais pré-concebida, a gente também, né, trabalha dentro disso. Por exemplo, nas empresas, vocês, enquanto líderes, vão poder, daqui a pouco, como equipe comercial. Geralmente, o comercial está sempre em busca de vender mais, né? Então, talvez o objetivo seja esse, seja ampliar o volume de vendas. Ou, para quem trabalha na área financeira, recuperar uma inadimplência, um volume maior. Pode ser melhorar o relacionamento com os clientes, de repente desenvolver lideranças dentro da empresa, né? Enfim, tem N objetivos. Pode falar, Jéssica. Eu trabalho com, assim, como renda extra, assim, meu objetivo maior é terapia de ginecologia natural. E dentro da formação da terapia, né, para ser uma terapeuta de ginecologia natural, a gente tem algumas ferramentas. Só que essas aqui da tua disciplina super são válidas também para esse tipo de atendimento, porque acaba que, tudo bem, é uma terapia, né, ali de um problema, uma questão, né, a mulher vai ter, mas é que algumas questões e algumas ferramentas super entram também nesse campo de trabalho que eu atuo. Que legal. Na verdade, todo o processo que trabalha com indivíduos, né, com pessoas, que é o caso também, né, mas, claro, tem as técnicas específicas que daí tu vai abordar, mas, inclusive, a gente costuma dizer que o coaching, ele é como se fosse uma filosofia, né, assim,
de trabalho. Uma vez que você incorpora essa prática, você pode aplicar nas suas relações, inclusive, né? Por quê? Porque ele está muito pautado em perguntas, né? Em facilitar o processo, para que a pessoa se dê conta, né? Outro dia, até usando o exemplo que tu trouxe, Jéssica, acho bem pertinente, assim, ter trazido ele. O meu esposo, ele é médico veterinário, né? E ele trabalha com uma especialidade que é acupuntura veterinária, para teres uma ideia, né? Então, por vezes, né, alguns clientes que buscam pelo trabalho dele, às vezes o pacientezinho ali já está num estágio que já tentaram de tudo, né? E aí vem então essa alternativa também de tratamento, né? Para situação de dor, para questões de infecções urinárias, entre várias outras coisas, né? Mas só para trazer alguns exemplos. E aí eu estava explicando para ele como ele poderia utilizar esse recurso bem desde o início do atendimento. Por exemplo, a ferramenta aquela de resultados esperados, no início do processo, né? Perguntar para a pessoa assim, por que ela buscou por esse trabalho, o que ela espera do trabalho, até para alinhar expectativas, né? Às vezes a pessoa vem com uma ideia e nem sempre ela está de acordo com o que o tratamento vai dar conta, né? Depois a gente pergunta ali, né, uma fotografia, como que você se imagina quando concluir esse tratamento, né, ou esse processo? Como você quer estar, né? Ou quer que o seu animal esteja, né, digamos, se for esse caso. Por que vai ter valido a pena ter feito, né? Então, assim, tudo você vai provocando para justamente causar já uma visualização do cenário ideal e de alinhar essas expectativas. Aí você pergunta por que buscou pelo acompanhamento neste momento, né? Por que é tão importante para a pessoa, o que ela acha que vai mudar. E depois a gente pergunta ali qual o grau de responsabilidade que ela tem, né, no processo, porque mesmo que a pessoa faça um tratamento, né, como tu estava ilustrando, o compromisso não é total de quem está facilitando ali, né, do profissional. A pessoa também vai ter que seguir algumas instruções, orientações, né? Se ela não fizer essas coisas, o processo vai ser mais lento, talvez nem funcione, né? Então, assim, comprometer, né, o indivíduo com o processo, né? E ter muito claro o que ele busca, até porque as pessoas costumam esquecer como é que elas estavam no início, viu? Às vezes elas estão numa situação bem caótica, daí passou por todo o processo e lá no final ela alcançou aquele objetivo. Tem muitas pessoas que nem comemoram, porque às vezes, sabe, elas nem lembram mais que no início elas chegaram numa situação muito diferente daquela que elas estão no momento, né? Então isso é até para ela reconhecer não só o trabalho do profissional, né, mas também, né, é para recomendar para outras pessoas, porque é uma forma de a gente multiplicar, né, de fazer o nosso trabalho ter um impacto maior, né, e ao mesmo tempo também para que ela tenha adesão, de fato, ao processo e seja efetivo para ela. Então, fico feliz que tu tenhas já pensado em como daqui a pouco utilizar isso também na tua prática. Sim, muito, prof, porque o que acontece dentro da terapia de ginecologia natural é diferente de tu ir no médico ou numa ginecologista que vai te passar um tratamento medicamentoso, né? A ginecologia natural, ela traz justamente a reflexão sobre o histórico de vida da paciente para entender o porquê o corpo está reagindo daquela forma, né? Então, a gente tem o tratamento para a dor, o sintoma, mas existe uma análise muito profunda sobre o que aconteceu na minha vida, né? Quais foram os meus traumas. Então, tem aí esse processo de acompanhamento e de conversa com a cliente, que eu preciso dessas ferramentas para ela mesmo lembrar e começar a entender o que aconteceu e ver tudo isso para entender o motivo
dessa doença atual, né? Então é muito legal e eu estou gostando bastante dessas ferramentas. E isso também pode ser utilizado como método anticonceptivo também? Ou, digamos, no sentido de fazer um acompanhamento para que a pessoa não use medicações, né? Também, porque a parte do conhecimento do teu próprio ciclo, né? E do teus como é que tá os picos de hormônios, aí tu começa a identificar quando tu tá ovulando, quando tu não tá ovulando. E aí tu começa a entender quando que é o período que de fato tu tem risco de gravidez, quando que não. Então é um autoconhecimento. Até para isso, eu ia mesmo dizer, é um processo de autoconhecimento, que interessante. Então, depois tu coloca ali no chat o teu, não sei se tu usa Instagram, né, ou divulga, porque, né, eventualmente também pode surgir alguma indicação, né? Claro. Trabalho, que é legal. Tá bem. E bom conhecer, né, especialmente métodos naturais, né, eu acho que isso é um processo que vem crescendo, né, assim, essa busca das pessoas por métodos mais naturais. Isso também tem a ver com a questão da alimentação, né, então, de um estilo de vida também, que, enfim, às vezes a gente acaba se utilizando de tantos recursos externos, né, e na nossa essência, enquanto seres humanos e natureza, tem muito recurso disponível que, por vezes, a gente acaba não utilizando, né? E seria muito mais saudável. Então, que Exatamente. bom que E faz. muitas vezes, muitas disfunções, assim, elas só pedem de fato uma pausa, sabe? Às vezes a disfunção ela tá só pedindo para te aprender a dizer não, aprender a dizer, entender o teu limite, assim. E aí as disfunções acontecem porque é uma forma do corpo, como a gente perdeu muito essa questão intuitiva de escutá-lo, né? Ele reage de uma forma de trazer uma dor para a gente poder olhar para isso, né? Então, na verdade, nosso corpo ele é muito perfeito, ele comunica muito, né? Mas como a gente está distante da comunicação intuitiva, vem as sensações físicas, né? E aí o que isso quer dizer? Daí cada questão específica da mulher tem uma questão emocional. E aí quando ela vem com uma questão física, eu já vou trabalhar com ela essa parte emocional. É muito bonito. Que interessante. É, porque eu imagino que muitas mulheres também que buscam ser mães, né? Se fizerem um tipo de acompanhamento como este, pode ser benéfico também, né? Tem também protocolos para engravidar, tem protocolos endometriose, menopausa, para jovens que estão entrando no menarca, né, na primeira menstruação. Então tem acompanhamento para todas as fases, assim, é muito bonito. E aí usa muito eu estou gostando muito das ferramentas, porque a roda da vida, várias ali eu consigo aplicar, sabe? E eu não conhecia. Sim. E como as ferramentas, como eu trouxe para vocês no outro momento, né? O coaching ele não é uma profissão regulamentada, né? Ele é uma metodologia, né? Que ela está disponível e ela pode ser utilizada, então, por qualquer profissional. Inclusive, infelizmente, né, tem pessoas que fazem mau uso, né, dessas ferramentas, né, por às vezes não ter formação em outra coisa, né? Como a gente está lidando com pessoas, é importante ter sempre esse senso de responsabilidade, né? E se a gente puder utilizar essa metodologia para auxiliar nos processos, né, especialmente autoconhecimento, é muito benéfico, com certeza. E tem vários tipos de coaching, né? O que nós estamos trabalhando dentro da disciplina, ele é um protocolo chamado coaching cognitivo comportamental. Ele está mais vinculado à psicologia positiva, né? Tu falou na aula passada, né? Isso, porque ele trabalha em cima não de uma patologia, né? Enfim, porque daí para isso então seria importante um processo terapêutico, mas é uma população não clínica, né? Está querendo alcançar algo, que quer se conhecer melhor, né? Que quer
ter uma determinada performance melhor numa determinada área da sua vida, né? E dentro disso, então, que a gente vai auxiliar, especialmente facilitando, então, esse processo para que o próprio indivíduo, né, a gente chama de, uma descoberta guiada, né? A gente vai orientando, facilitando, e o próprio indivíduo vai chegando nas respostas, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela que são com as atividades. Só localizar aqui para compartilhar a coisa certa, né? Na primeira aula ali, eu trabalhei com vocês até uma determinada ferramenta, né? Eu acho que foi a carta do futuro, necessidades e valores. Vou abrir aqui, talvez tu me ajude a lembrar aqui, Jéssica. Assim que aparecer, daí tu me avisa, assim. Ainda não apareceu. Agora vai aparecer. Vou aumentar também o tamanho, né? Agora apareceu, Ele tá só pequenininho. Sim, eu tô buscando aqui aumentar. Então, né, nós tínhamos falado sobre esse contrato, né? Onde a gente avalia, então, os resultados esperados. Daí, na sequência, então, roda da vida, que a gente utiliza para pessoas que ainda não sabem exatamente o que elas estão buscando no processo, ou que elas gostariam, daqui a pouco, se a gente entender que é interessante averiguar quais as áreas da vida que ela não está utilizando, assim, talvez não esteja dando tanta atenção, né? E para que ela possa tomar consciência disso, então, às vezes, como eu disse, a pessoa já vem focada, né? Eu quero melhorar o aspecto financeiro, o aspecto relacional, uma questão, né, lá específica de trabalho. Aí, às vezes, a gente não necessariamente precisa utilizá-la, né? Certo? A gente entende que a pessoa já vem assim bem determinada, né? O que a gente até pode propor, tu gostaria de investigar outras áreas também da sua vida, como é que elas estão, né? Sim. E aqui nós temos, então, a carta para o futuro, que ela é utilizada para a gente fazer aquilo que nós chamamos de visualização, né? Porque dentro da neurociência a gente tem a compreensão de que uma vez que a gente consegue enxergar as coisas dentro da nossa mente, o nosso cérebro ele não consegue diferenciar se aquilo é real ou é uma imaginação. Então, para sua mente, aquilo é como se fosse realidade já. Então, se você imaginar que você, daqui 6 meses, no caso do exemplo aqui da carta do futuro, que você alcançou determinados objetivos lá, você vai criar vias de alcançar esse resultado para a sua vida, né? Claro que tem que ser algo que a gente coloque aqui, que não seja uma coisa mirabolante, né? Que seja inalcançável. Então, algo dentro do que é possível em 6 meses, né? Pode ser desafiador, não tem problema nenhum, né? Mas com isso a gente vai fazendo então essa projeção mental, já se imaginando com isso alcançado,
e a gente conta isso nessa carta para uma pessoa que é importante para nós, então a gente se responsabiliza também, a gente escreve, então isso torna ainda mais concreto, né? Esse alcance. Isso é até interessante também dentro do teu trabalho, Jéssica, porque imagina a pessoa ela poder se projetar dali 6 meses ou um ano, daí não sei, né, qual o tempo de trabalho, que, dependendo do que, né, que a pessoa busca o auxílio, mas ela conseguir escrever até, não precisa nem ser durante a sessão, pode dar isso como tarefa, né, para ela fazer entre sessões, colocar uma música que ela goste, né, poder escrever sobre isso. Eu particularmente faço, né, essa cartinha a cada 6 meses, e enfim, porque eu gosto de usar as ferramentas, né? Por isso que até faço aqui, incluir na disciplina, né? Porque também foi um pedido da coordenação da pós, que fossem atividades bem práticas, né? Mas Sim. eu sugiro que vocês, não só porque faz parte da disciplina, né? Se auto-apliquem, mas vez ou outra, quando vocês estiverem numa situação em que julgarem que alguma dessas ferramentas pode ser útil, que vocês façam uso dela, né? Nesse momento, Aproveita. claro, pode falar, por favor. Deixa eu aproveitar que tu está falando sobre isso. Aqui a gente vai, para fazer o auto, a aplicação em nós mesmas, a gente tem que fazer todas as ferramentas? Exato, todas Tá, elas, para conhecer todas. tá, Claro, se não fizer alguma, ok, né? Só vai ter um decréscimo ali, porque cada uma tá. tem uma pontuação, né? Então, Sim, não aham. consegui, não deu tempo, tranquilo, né? Mas se puder fazer todas, se fizer todas, nota 10, né? Tá. Então tá na mão de vocês aí a avaliação. Como eu disse, exige um certo tempo, né, de dedicação também para a realização, tá? E até aconteceu, eu ministrei essa disciplina já várias vezes, né, e na última edição da disciplina, aconteceu de uma aluna ter pego outras ferramentas que não tinham nenhuma conexão com essas que eu passei aqui, né, e fez a entrega desse material. Claro, se vocês forem fazer uma busca, né, uma pesquisa, vocês vão encontrar outras ferramentas. Como eu comentei, essa aqui faz parte de um protocolo, né? Mas o que está sendo solicitado na atividade avaliativa é a autoaplicação destas ferramentas, né? Tá. Então, são essas que vão ser avaliadas. Ah, quer acrescentar uma outra, né? Fica à vontade, mas não está sendo pedido isso, né? Mas é importante que faça essas que estão. Por isso que até eu coloquei o diário de bordo já prontinho, assim, para vocês só terem que preencher, para não correr o risco de esquecer de alguma, tá? Tá. Então aproveitem esse arquivo, né? Façam o download dele. Então tá certo. Então, a carta para o futuro dá para a gente. Eu até comentei, acho que na outra aula também, sobre qual é a diferença entre a gente aplicar num grupo ou individual. A gente pode aplicar ferramentas para um grupo, inclusive a carta para o futuro eu apliquei já, acho que é o maior público que eu já apliquei deve ter sido umas 200 pessoas, de uma única vez, né? Que foi num evento com educadores, né? E nós, no início do ano, fizemos essa carta, cada um teve a oportunidade, então, fazia parte ali da atividade, né? Então, eu tive uma falha inicial, e aí depois eu dei essa tarefa para que cada um fizesse, né, a sua carta. E aí a gente, o pessoal organizou, assim, uma caixa, né, estilo um baú, para colocar as cartinhas. E daí, dali um tempo, dali 6 meses, eu, de novo, fui fazer uma fala com esse grupo. E aí nós abrimos as cartas, né? Até aconteceu que, na época, algumas pessoas já não estavam mais nessa rede, né, de escolas, outras tinham entrado, daí a gente teve o cuidado de que aquelas que novas que entraram, que não tinham feito a carta, a gente fez uma cartinha para que elas lessem, né, só para que não ficasse sem nada, né, enquanto as outras pessoas que tinham feito
tinham acesso à sua carta e leram para ver se aquilo que elas tinham projetado de fato tinha acontecido, né? Então é bem interessante. Geralmente, aí em torno de uns 90% do que a pessoa escreve na carta acontece. Às vezes tudo, às vezes boa parte, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui mãe recentemente, assim, né? Eu tenho uma menininha de 3 meses, tá? Que é a Helena. E eu já tinha 40 anos, né, quando ela nasceu. Então, eu não sabia se seria ainda possível, né? E eu fiz, inclusive, uma cartinha, minha última carta, ela traz isso, assim, né? Como se eu estivesse contando, né? Que eu já tinha, né, um bebê, né? Claro que lá eu não coloquei se era menino ou menina, né? Mas é interessante, assim, de poder ler depois e ver assim, nossa, realmente tudo que eu coloquei aqui se tornou realidade, né? Então, Tem alguma coisa que fala sobre essa questão também de utilizar essa forma, essa técnica na PNL, né, prof? tem sim, isso porque não tá, o coaching não está distante, né? Ele está muito próximo também. É, essas metodologias, elas têm semelhanças, assim, tá? Tá. Tem quem use, se utilize das duas coisas, né? Então, também, né? Porque trabalha o neurocientífico, né? Uma questão de ordem mental muito forte, né? Então, ambos trabalham isso. Tá. Por isso que tem vezes que a gente percebe essas semelhanças. E aí, essa outra ferramenta de necessidades e valores aqui, ela é para escolher 5 palavras. Aqui tem toda a orientação, né? Quais são os seus 5 principais valores, né? Se tiver alguma palavra que você queira que não está nessa lista, pode acrescentar. Então, são coisas que você não abriria mão na sua vida. Tá, nessa ferramenta aqui, daí eu ou a pessoa que eu vou conversar vai preencher. Uhum. Percebi que ela é uma parte simples, só realmente de escolher os valores e preencher. Qual é a abordagem, a análise após essa aplicação dessa ferramenta? Interessante a tua pergunta, né? A gente vai investigar isso que ela, então, vai colocar aqui as 5 palavras, qual é o grau de importância, né? Qual está em primeiro, qual em segundo, qual em terceiro, até quinto, e aqui ela vai marcar um xizinho, tá? No sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca, que é o quanto esse valor está presente na vida dela, nesse instante da vida dela, tá? Por vezes, o que que acontece? Aqui vem a nossa interpretação, que a pessoa, digamos que colocou lá reconhecimento, tá? Comunicação, honestidade, né? Respeito, enfim. Vamos supor que o reconhecimento no momento, né, no trabalho dela ou no relacionamento dela, tá lá como às vezes, tá? E que o lucro ela coloque lá raramente. Isso vai nos mostrar o quê? Que elementos muito importantes para ela não estão presentes tanto quanto eles poderiam e deveriam estar, para que ela se sentisse mais satisfeita com a sua vida. E isso é como se fosse um termômetro, tá? Então, a partir daí, ela toma consciência. Ah, realmente, isso aqui é uma coisa que é muito importante para mim e não está muito presente na minha vida. De repente, será que esse é o lugar mesmo que você tem que continuar trabalhando? Né? Será que tem algo que você possa mudar para que isso aconteça com mais frequência? Eu dei o exemplo da falta de reconhecimento e do lucro, né? Então, daqui a pouco, ela teria que buscar algo que traga uma renda maior, né? Talvez para ela reconhecimento seja uma questão financeira, né? Cada pessoa tem um entendimento do que essas palavras representam. Por isso que na página seguinte
nessa página aqui, a pessoa vai escrever aqui o valor dela, né? No caso, o lucro, por exemplo, e qual é a definição que ela traz para isso. Reconhecimento, qual é a definição? Honestidade, qual é a definição, né? Com as palavras dela, para que ela possa, porque às vezes são palavras tão comuns que a gente usa, honestidade. Tá, mas o que afinal de contas para você ser honesto? Pode ser diferente do que é para mim, né? Então aqui o que vale é o que significa para a pessoa. E é bem importante que ela consiga descrever, tá? Sim, porque daí a partir da análise do que significa para ela, a gente vai entender o quanto estar esse valor no raramente afeta a vida dela, né? Exato, exato, exato. E o quanto isso pode estar significando ela estar infeliz, insatisfeita, ou não tão satisfeita, ou até talvez nos mostre o contrário, nos mostre que ela tem as necessidades fundamentais dela todas supridas, em sua maior parte. Isso também é uma grande informação. Sim. Nossa, olha que legal, né? Sinal que tem. Talvez eu não estivesse observando isso, mas por que eu estou feliz nisso no meu relacionamento? Aqui a gente está pedindo para ela fazer de forma mais aqui, ó, o quanto são cumpridas na área profissional. Mas a gente pode alterar esse profissional aqui, tá? Para na vida como um todo. Sim. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Ah, tá. Só que ele apaga daí. Tava testando aqui os recursos. Sim, é novo, né, o sistema. Sim, a gente ainda está se apropriando desse. Agora, aqui ó, tem a transparência que a gente pode usar. Né? Daí já fica melhor. Eu vou só usar aqui um pouquinho para mostrar. Aqui, ó. E é só assim mesmo para te começar a mexer, tem que ser ao vivo, né, prof, para te É, testar. sim, não tem como testar sem, né, sem estar com a aula acontecendo. Mas são recursos a mais, né, que facilitam também a compreensão, né, dá para ir marcando. Então, essa é de valores e necessidades, tá? Aí depois, agora vamos falar dessa aqui, que é as metas SMART. As metas SMART são o SMART é um acrônimo, né, que traduzindo para o português significa inteligente. Então, são as metas inteligentes, tá? E as metas inteligentes, elas então, ditas por esse acrônimo, elas têm 5 elementos. Então, a meta ela tem que ser específica. Por exemplo, vamos dar o exemplo ali de uma pessoa que quer ser promovida para uma posição de liderança, né? Qual é a meta dela específica? Ser promovida para uma posição de liderança, tá? Com o cargo X, tá? Essa meta pode ser medida? Em parte, sim, porque eu estou sendo bem específica, né? Eu quero alcançar uma promoção para uma posição de liderança, então está sendo específico. O bom seria que ali no específico eu ainda colocasse até quando, né? Até dezembro de 2025. Daí seria bem específico. Ela é mensurável? Quando ela é específica, ela é mensurável, porque eu sei, lá em dezembro eu vou saber se eu consegui ou não consegui, né? Tem como eu medir. Mas se ela não for específica, como é que eu vou conseguir medir? Se eu colocar simplesmente, eu quero aumentar o meu salário. O ideal seria eu colocar em percentis. Eu quero dobrar o meu salário. Quero ter um salário 250% maior do que é hoje, né? Até tal data. Daí seria bem específico, tá? Mudar de trabalho, para que área que você gostaria de mudar, né? Ou dentro da tua renda extra, alcançar X valor, né?
Depois, então, deu para entender que se ela é específica, naturalmente ela é mensurável, tá? Então, ali no mensurável, a gente não precisa dar nenhum detalhe, a gente só coloca que sim, ela é mensurável. Atraente. Essa meta é atraente? Ela é importante para você? Não dá para colocar uma meta só por ter uma meta, né? Porque aí a pessoa não vai se empenhar em realizar. Então, atrativo quer dizer que ela é algo realmente importante para você. Realista. E aí nessa atraente ainda, aí a resposta também seria sim ou não? Seria sim, Tá, sim. Ela é, poderia até explicar por que ela é, tá. né? Mas só se colocar só sim já é suficiente. Realista. Ela é realista, ela é possível, ela é atingível dentro desse tempo, né? Ela é possível, tem como. Então, ok, então também ela é realista, sim. E temporal, né? Ela tem um prazo. Se você colocou lá no específica já o prazo, ali no temporal você pode colocar também. Sim, ela é temporal. Ou você ali pode colocar a data também, né? E a mesma coisa você vai fazer com relação a uma segunda meta, né? Então, poderia ter uma terceira. Aqui, vocês só precisam preencher uma, tá? Não No precisa. caso aqui, a gente poderia ter, pensando na roda da vida, uma meta para cada campo da roda da vida. Poderia. Talvez não para cada um, né? Para não se estender muito, mas poderia também, né? Mas daqui a pouco aquelas áreas que você quer mexer em Melhorar, alguma coisa. melhorar. Uhum. Exato, exatamente. Então, vocês no auto-coaching precisam preencher apenas uma. Tá. Tá? Agora vamos para essa outra aqui, que é os efeitos positivos e negativos. Esse aqui é mais quando a gente está, por exemplo, para tomar uma decisão. Eu dei o exemplo no início da aula, mudar de endereço, né? Mudar de trabalho, mudar de área, né? Assumir talvez uma nova posição, assumir uma nova responsabilidade, ter um filho, né? Viajar, enfim. O que você ganha se você alcançar isso? Aí ali onde diz oportunidade A, você pode explicar o que é. Viajar para lugar tal. Mudar de emprego, tá? Ter uma promoção para uma posição de liderança. O que eu ganho se eu obtiver isso? Eu vou fazer uma lista. O que eu perco se eu obtiver isso? Aí eu vou anotando. Tá, e se eu obtiver isso, o que eu estou perdendo? Aí, na minimização das perdas, a gente coloca como. Eu vou ter que trazer um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Vamos supor trocar de emprego, né? O que eu perco se eu obtiver isso? Talvez seja mais longe da minha casa. Então, o que eu perco é mais tempo de deslocamento, né? Um custo financeiro um pouco maior, né? De combustível, de vale transporte. Se a empresa não vai subsidiar ou se a posição que você tem não te dá direito, né, a ter esse benefício, enfim. Então, o que você perde isso, tá? Como é que você minimiza essa perda? Daqui a pouco antes eu ia de carro, agora nesse novo emprego talvez eu possa ir de trem, né? É uma forma de eu minimizar essa perda que eu vou ter. O tempo de deslocamento. Eu também vou ter mais tempo envolvido. Como é que eu minimizo isso? O que eu posso fazer nesse tempo? Se eu vou de trem, tem como eu ir ouvindo um audiobook, né? Sei lá, fazendo uma outra coisa para mim otimizar o meu tempo, aproveitar ele para que isso não onere, não atrapalhe tanto a minha vida, né? Entendem? Então, tudo é passível de ser minimizado.
Ah, vou morar fora e vou estar distante da minha família. O que que eu perco, né, com isso? Ah, vou estar distante da família. Como é que eu minimizo isso? Olha, organizo talvez para vir visitar a cada X tempo, ou ainda faço videochamadas periódicas, né, para minimizar assim a saudade, tá? E esse objetivo ele afeta alguém, ele atrapalha a vida de alguém? Então, se não, né? Ou se sim, Acho que nessa ferramenta aqui, quando tu começar a escrever o 13 ali, que é a minimização das perdas, tu já consegue identificar se tu tem que fazer isso ou não, né? Porque se tu não sim. consegue minimizar nada, então não faça isso. Não É, tente. se por exemplo tem um peso muito grande as perdas, daí complica. Às vezes a gente acaba não indo por um caminho porque a gente acha que está perdendo muito, mas daí quando a gente vai ver, a gente consegue minimizar. Daí se torna mais leve tomar aquela decisão. Porque qualquer decisão que a gente vai tomar, por exemplo, ficar onde você está, no trabalho que você está, para uma pessoa que está um pouco insatisfeita ou muito insatisfeita, ela também está ganhando e perdendo coisas. Né? Outro dia eu acompanhei, eu sou orientadora de carreira, né? É o que eu mais faço assim, no dia a dia, né? Eu acompanho pessoas que estão em momentos de mudança, né? Ou que seja para promoção, que seja para mudar de área completamente. E acompanhando uma professora, né, que teve uma situação assim, crises de ansiedade recorrentes, né, ela está repensando seriamente, né, o fato de se manter, né, como professor ou não. E quando a gente foi colocando as minimizações ali, porque uma coisa que ela está preocupada, apreensiva, é que hoje ela tem uma renda fixa, né? Então, o plano que ela tem de trabalho agora seria trabalhar autônoma, isso ela perderia essa estabilidade, digamos assim, né? Se bem que ela nem é concursada, ela é um contrato de trabalho, né? Mas ainda assim gera uma certa segurança. Então, quando a gente foi colocando a minimização das perdas, ficou mais leve. E aí ela, enfim, pôde perceber que ah, ela não está amarrada nessa atividade profissional, né? Ela não precisa, ela está avaliando ainda, né? A gente está fazendo outros exercícios, no sentido também de ela ir conversar com pessoas da área que ela está pensando, né, em trabalhar de forma autônoma para entender melhor como é que funciona, porque a gente tem que avaliar os cenários que são possíveis, né? Não tomar uma decisão no impulso, né? E principalmente esse olhar para a saúde mental dela também, né? O quanto continuar naquela atividade vai continuar fazendo mal para ela, né? Ou se é uma coisa momentânea, enfim, aí a gente vai investigando. Mas a gente fez Sim. isso na última sessão e foi muito importante. Assim, depois, até que acabou a sessão, ela fez um contato e disse: Nossa, como foi importante para mim, né? Porque quando a gente começa a escrever, sai da cabeça e se torna algo mais tangível, né? Que na nossa cabeça, quando a gente está com uma dúvida, é como se ficasse uma salada de frutas, assim. Tu já não sabe mais se é bom aquilo, se é ruim, se tu faz, se tu não faz. Daí as pessoas muitas vezes acabam ficando onde elas estão porque tem medo, né, do novo e aí acabam continuando às vezes num lugar que elas não deveriam continuar por esse medo, né, por essa Sim. insegurança. Então aqui eu coloquei mais do que uma situação, né? São 3 situações nesse formulário, mas você pode fazer uma só também, tá? Tá. Ok? É só para ver se entendeu como é que funciona a ferramenta, por isso que a ideia é você se auto-aplicar. Agora tem Uhum. essa outra aqui. Tá? Essa aqui, particularmente, eu amo essa ferramenta aqui, porque ela é realmente muito boa, assim, né?
ela, embora ela seja um pouquinho mais complexa, tá? Mas, assim, se a gente compreender bem aqui, vai ficar tudo certo. Eu até vou fazer o exemplo aqui, tá? Vou escrever, vou usar o recurso que tem aqui. Vamos pensar no teu caso, tá, Jéssica? Aproveitando que tu Tá. estás aí na aula. Tem que ter uma vantagem, né? Que tá aí ao vivo. Me conta uma situação assim que tu queira melhorar, por exemplo, que às vezes te desconforta. Vou te dar exemplos. Participar de uma reunião com um chefe te deixa um pouco insegura, né? Ou se comunicar em público, talvez te gere algum tipo de emoção também desconfortável. Uhum. Que situação, assim, te gera um desconforto? Um medo, uma insegurança, uma tristeza? Eu tenho uma questão que é um dos pontos que me travam dentro desse lado B que eu digo, né? Que é essa questão de sagrado feminino e tratamento com mulheres, Ah, que é o uhum, desenvolver círculos de mulheres, de fato, assim, círculos de estudo, né? Por mais que eu uhum, participe de círculos e por mais que eu tenha conhecimento e atenda elas de forma terapêutica no online, assim, uma por vez, né? Eu tenho travas relacionadas a conduzir um grupo. E isso me ah, incomoda. E isso me incomoda, né? Isso pode ser no círculo de mulheres, mas isso se daria igual, creio eu, se tivesse uma equipe, né? Se eu fosse responsável por uma equipe no trabalho ou alguma coisa assim. Então, ser ali a líder que está conduzindo, isso é uma coisa que me gera. Não, eu travo, assim, sabe? Por mais que apareçam uhum. oportunidades, eu não consigo avançar. Tá, bem interessante. Oh, adorei o exemplo. Uhum. Isso te traz algumas crenças, tá? Por exemplo, quando tu tens que conduzir um grupo, ou só de pensar na ideia, vem para ti algum tipo de pensamento, que é, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão gostar? Né? Será que eu vou ter competência para isso? Não sei, eu estou te dando exemplos, eu Uhum. gostaria que tu me trouxesse, assim, que tipo de pensamentos tu acha que vem na tua cabeça, É como se ligados a isso? É como se eu não tiver, é como se eu tivesse me sabotando e dizendo que eu ainda não tô pronta. Então, tipo, Ainda não estou pronta. ainda me faltam informações. Por exemplo, eu ainda não sei o bastante Aham, ciência assim de sim, para fazer esse movimento. Aí eu sempre fico ou com os atendimentos que é de um para um, né? Ou participando desses grupos, mas de forma não de como uma pessoa que conduz, né? Só como participante mesmo. sim, sim, tu te prejudica agindo dessa forma, né? Sim. Isso te sabota, como você mesma trouxe, né? Então, eu coloquei dois exemplos. A gente poderia colocar aqui N coisas que tu pensa sobre isso, mas essas são as principais. Eu ainda não estou pronta, ainda não sei o bastante, né? Até aqui tu colocou de uma forma bem categórica, ela é uma negativa, né? Uma frase Uhum. negativa. Ainda não estou pronta, ainda não sei o bastante. Ainda não, né? Repara que tem isso em comum entre as duas frases. Quando a gente escreve, a gente consegue racionalizar isso, tá? Mas nós já vamos mexer nisso. Antes, nós temos que escrever aqui do lado, na coluna C, quais são as emoções advindas, né, fruto dessas frases aí que surgem lá na tua cabeça. Medo, Aham. Insegurança, talvez? insegurança, uhum. Mais forte medo e insegurança também. Tá. A gente E poderia tem um pingo, colocar, e tem um pingo de revolta. tá. Raiva, revolta, o que tu acha É como melhor? se fosse uma revolta, uma raiva. Tá. Uma coisa assim que tu te indigna contigo mesma. Isso, é que é. Ah, como assim? Eu ainda não, né? Uhum. Mais ou menos assim.
Porque muitas pessoas que são dos círculos de mulheres que eu participo, a gente Aham, troca, a gente conversa, então elas falam, tu tem que fazer, tu tem que ir logo, tu se comunica bem, tu sabe fazer as coisas, né? Tu tá com a gente há muito tempo. E é um lugar onde elas incentivam muito a gente compartilhar essas informações, porque é necessário cada vez mais, né? E uhum, fico aí travada. tá. Não, bem importante isso que você está trazendo e a tua sinceridade também. Obrigada por trazer aqui o exemplo para compartilhar. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Já deu para entender que o que está te bloqueando, né? Essas aqui são as consequências emocionais: medo, insegurança, revolta. As comportamentais são, por exemplo, a paralisação, né? Uhum, Tu falou assim, eu acabo não fazendo, daí, né? uhum. A, o não fazer trabalhos coletivos, né? Tu acaba te concentrando em atividades. Eu disse para ti um para um, mas é como se fosse não assumir uma liderança frente a a um grupo, né? Porque eu consigo fazer a condução quando é individual, mas quando é no coletivo eu não consigo. Sim, tá, perfeito. Isso, então isso aqui são as consequências emocionais inicialmente, depois tem ali as consequências Comportamento. comportamentais, tá? Aí tem o desafio das crenças. O desafio das crenças, assim, antes disso, tá? Na nossa mente, esse evento ativador é como se fosse o gatilho, tá? Vocês já devem ter ouvido esse termo. Então, assim, eu tenho que fazer isso. Logo, isso desencadeia em ti esse tipo de pensamentos. E isso, como consequência, então, desencadeia essas emoções e esse comportamento. Se a gente não mexer em nada aqui, vai continuar como sempre foi, tá? Vai continuar não fazendo os grupos. Só que tu não quer isso, né? Tu quer mudar isso, quer poder conseguir fazer. Então, a gente vai usar essa ferramenta justamente para isso. Ela é usada para a gente trabalhar as crenças que o indivíduo tem, tá? Por isso que eu gosto muito dela, porque ela é muito potente, assim. Ela é muito similar a ferramentas que são usadas em psicoterapia, né? Só que ela é uma ferramenta, essa aqui, de coaching, né? Do coaching cognitivo comportamental, como eu disse, que é usado por uma população não clínica, né? Mas todas as pessoas têm o que nós chamamos de distorções cognitivas. A gente tem, ou também chamadas pensamentos disfuncionais. Uhum, Os nossos pensamentos, eles às vezes não nos ajudam, uhum, eles nos atrapalham, são barreiras para nós. Assim como eu disse, distorções cognitivas, que são pensamentos distorcidos. uhum, Nós temos uma tendência a catastrofizar as situações, torná-las mais desafiadoras, complexas do que elas de fato são. Uma catástrofe, uhum, né? É uma coisa monstruosa. Nós temos a tendência de minimizar os nossos talentos, uhum, chama de minimização. A gente tem uma tendência também a se achar impostor, impostora, né? uhum, É como se alguém fosse em algum momento descobrir que a gente não é tão bom, uhum, tá? Quanto a gente aparenta ser. Isso é natural para todo ser humano. Algumas pessoas com mais intensidade, outras menos, né? Mas isso é parte. A questão toda está na tomada de consciência. Uma vez que eu consigo perceber o que está me fazendo não conseguir conduzir um grupo, é porque eu estou pensando isso que está escrito ali, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui.
né? Isso são as emoções. Mas, por exemplo, os pensamentos que estão aqui, que são esses aqui, né? E esses pensamentos são os que estão sendo o pivô da situação. Daí, no desafio das crianças, a gente vai fazer o seguinte: quais são as evidências que eu tenho da coluna B? Quais são as evidências que a Jéssica tem de que ainda não está pronta? De que ainda não sabe o bastante? Se eu te perguntar quais são as evidências, possivelmente tu não vai encontrar. Eu não sei mesmo. E eu poderia, inclusive, mudar isso daqui, quais são as evidências, para uma outra pergunta também. Essa é a principal, tá? Quais são as evidências que eu tenho, né? O que me garante que eu ainda não posso, né? Que eu ainda não sei bastante. Isso Então, aqui não entra novamente um sentimento, por exemplo, medo? nessa Teria pergunta, que tu diz a resposta dessa pergunta não entra medo. Teria que ser algo concreto, algo que aconteceu ou alguma algo coisa. que aconteceu. Ah, fiz lá um dia uma apresentação e foi um horror, né? Uhum, uhum. E mesmo para pessoas que tenham tido no seu repertório uma experiência desagradável, né? Não, que justifique que foi uma evidência contrária, né? De que ela realmente, né? Que comprove para ela de que ela não está pronta ainda, ainda assim a gente poderia questionar, sabe por quê? Porque quais são as evidências que eu tenho que agora eu ainda não estou pronta? Porque Sim. talvez há 2 anos atrás realmente eu não estivesse, né? Uhum. Ou o que aconteceu naquela situação, naquele episódio lá, que, que me atrapalhou? Será que dessa vez eu não posso agir de uma forma diferente? Talvez na época eu não tinha me preparado tanto, né? Talvez tinha uma pessoa junto no grupo que, sei lá, surtou, que, né? Enfim, era uma situação que não tinha conexão contigo, né? Que era um problema externo, né? Pior é Então, que eu não tenho essa experiência porque eu nunca conduzi um grupo, né? Essa é a questão. pois é, então assim, na verdade é Dentro melhor da que minha não tenha. comunicação e dentro da minha comunicação com, por exemplo, lá na instituição, lá na casa sede, toda semana tem todos os colaboradores se reúnem e tem um grupo que apresenta determinada coisa para todos toda terça-feira. Então tem ali os dias que é eu que apresento no meu setor e eu comunico bem, eu consigo falar bem, tá tudo certo. As pessoas, eu entendi. Eu ainda pergunto, né? Eu consegui explicar, vocês entenderam? Não, eu entendi, tá tudo bem. É mesmo de fato a questão de movimentar essa energia com o círculo, sabe? Eu não sei E explicar. como é que é o nome? Como é que é o nome desse outro que tu consegue comunicar? Ali no trabalho, toda terça-feira tem um momento de reflexão. É porque é como se fosse um momento de espiritualidade. E aí todos os colaboradores são convidados aí no quarto andar, que é o auditório, e cada terça-feira um setor tem um assunto específico que precisa apresentar. E ali Uhum. eu comunico tranquilo, eu tenho um assunto específico que eu tenho, que eu trabalho, que eu vou lá e comunico, tá tudo bem. Preciso dar algum recado para todo mundo, eu comunico, tá tudo certo. É quando se trata de apresentar alguma coisa, tá tudo bem. A questão se dá no conduzir, sabe? Aham. Então, assim, ó,
a tua nova abordagem eficaz é uma alteração do que está escrito aqui na coluna B, tá? Alteração. É uma alteração. O E é uma nova estrutura para a mesma frase. Então, ao invés de tu dizer assim, eu ainda não estou pronta, a gente vai substituir por eu consigo conduzir e comunicar em outros momentos, né? Por que eu não conseguiria neste também, né? O eu ainda não estou pronto ou ainda não sei o bastante poderia ser tem pessoas que sabem tanto quanto eu e conseguem, né? Tu pode te espelhar em pessoas que são inspiração para ti. Ou tem pessoas que sabem menos do que eu e que ainda assim conseguem, né? Não precisa ser nesse grupo específico, pode ser em relação a outras questões, né? Que tu já vivenciou. Então, tu começa a fazer um empilhamento de novos pensamentos, de novas frases, que são mais realistas, tá? Porque, por exemplo, o que está lá no B é uma coisa que tu não tem evidências disso, certo? Tu tá catastrofizando e minimizando as tuas capacidades, né? Então isso não tá funcional, né? Tá distorcido, tá desproporcional. Isso é natural, tá? Toda pessoa tem isso. Só que a questão, como eu disse, é a tomada de consciência. Aí você vai fazer uma inversão, uma troca, né? Você vai adaptar aquela frase. Poderia, inclusive, ser eu ainda não estava pronta até então, ou eu não me sentia pronta, mas a partir de agora eu vou me concentrar nisso, nesse objetivo de comunicar para esse grupo, então eu vou treinar, né? Para isso, eu vou conversar com pessoas mais experientes para que elas me deem alguma dica. E isso, inclusive, você pode colocar aqui no foco do futuro, que é o que ação você vai fazer concreta para mudar essa realidade, né? Então, pode ser isso. Me preparar mais, treinar com um grupo pequeno. Não precisa começar com um grupo de 50 pessoas, 10 pessoas. Pode começar com um grupo de 3 pessoas, né? Tu pode, num primeiro momento, compartilhar essa condução com uma outra pessoa experiente. Então, vocês, tipo assim, tu faz só uma partezinha daquele momento, tu não precisa fazer integral. Entende? Tu vai criando alternativas para que na tua cabeça tu veja assim, mas desse jeito é possível. Sim. Né? Poxa, eu já consegui coisas tão difíceis quanto, por que eu não conseguiria isso? O que está faltando? Está faltando eu treinar mais? Está faltando eu estudar mais? Né? Participar de momentos onde eu observe outra pessoa fazendo para ver algum macetezinho que eu posso usar. Ou, de fato, experimentar, né? Com um grupo menor, com um grupo que a gente chama de piloto, né? Sim. Conseguiste compreender? Sim, super. Botar. E ela é muito efetiva. Ainda bem que só tava eu aqui, colegas na aula, porque agora eu pude desmembrar essa atividade. Sim, Sozinha eu você ia ter que te chamar. já pode preencher essa daqui lá no teu auto-coaching, né? Já tá pronto. Eu já tô escrevendo aqui já. É só essa que tu pintou de azul aqui e embaixo tá escrito o que para mim ficou bem ruim para ver. As comportamentais. As comportamentais é paralisação Paralisação. e não assumir uma liderança. Tá.
Eu não sei se tu consegue também dar zoom e tirar o zoom. Não. Não. Eu consigo! Ótimo, aham. Consigo! Ah, eu não tinha visto. Consigo sim, Uhum, prof. que bom. Tá. Então tá, então vamos para a próxima, que é o modelo FACES, tá? O modelo FACES, ele é que nem o modelo ABCDF. O intuito é o mesmo, tá? O que é a situação? Vamos aproveitar o teu exemplo. A situação é O conduzir teu um grupo. modelo Faces, prof, ele tá diferente do que eu imprimi do nosso arquivo. O É que eu meu, acho que ele ele tem só pode. 3 flechinhas no meio. Ah, é que como ele tá em Word, tá? Ele acabou dando uma desconfigurada. Tá, eu faço as flechinhas aqui, não vai O mudar muita coisa. correto é este daqui, tá? Tá, Mas tranquilo, se tiver as caixinhas é o mais as importante, tá? caixinhas tem. Eu só vou fazer as flashes aqui e escrever ali ações Isso, e do outro lado é emoções. emoções, isso aí. Tá, Então, por perfeito. exemplo, a situação é o que nós tinha lá na coluna A antes, que é Tá, conduzir um grupo. sim. Quais são as emoções envolvidas? Medo, insegurança, que tu falou, né? Revolta. Qual é a fisiologia? Daqui é um pouco mais detalhado, tá? A fisiologia é, isso você, por exemplo, fica vermelha quando isso acontece, você acelera o teu coração, não consegue dormir na noite anterior, sei lá, te alimenta de forma errada. O que acontece, né? Quais são os sintomas físicos Tá, dessa situação? As ações são as mesmas que a gente colocou lá nos comportamentos, que seria a paralisação, né? Qual foi a outra ainda que a gente colocou? não assumir liderança. Isso. E tu acabar não assumindo a liderança. Então, isso, procrastinação, talvez deixar para depois, né? Essas são as ações, que na verdade são as faltas de ações, né? Tá? É isso o comportamento, é isso que acontece. E as cognições aqui, nos limitantes, são os seus pensamentos que a gente pode chamar de pensamentos limitantes. O da coluna B, que Que é da estão coluna B. dizendo eu ainda não posso, eu ainda não consigo, eu não sou tão boa o bastante, né? Essas coisas aí. E os propulsores são aqueles pensamentos alterados, que é, por exemplo, eu já consegui outras vezes, eu posso testar com um grupo menor, Que é a né? nossa coluna F. AE. Uhum. AE, que Aí, são. aí. Pode ser isso, especialmente a AE, porque a F já são ações, É, tá. né? Lá, né? Que é o foco no futuro, digamos assim, né? Aqui não tem essa parte, não tem o foco no futuro, tem só. Que até poderia colocar junto ali nos propulsores, né? Tá. Então é a mesma coisa, só que é um jeito diferente de compor, né? Assim, e ambos, como eu disse, é para tomada de consciência. Tá. E para fazer uma reestruturação cognitiva, que a gente chama, que é no lugar daquilo que está te atrapalhando, tu conseguir colocar um pensamento mais realista, porque aqui a gente não está colocando assim, você vai conseguir, com certeza, uau, vai para cima, né? Uhum. Não, a gente está colocando uma coisa bem concreta. Eu já consegui outras vezes, eu posso tentar, eu posso me preparar melhor, eu posso, né, compartilhar um momento com outra pessoa. Tudo coisas neutras, certo? Mas Tá. que são plenamente possíveis. Ou seja, a gente não está só pensando positivo, a gente está pensando de uma maneira prática e que possivelmente vai te trazer um desdobramento, um desfecho dessa situação muito mais dentro daquilo que tu espera, Tá. Uhum. né? Para que tu consiga, por isso que é propulsor, né? Porque ele é um pensamento que te impulsiona, não é aquele que te trava, tá? Mas ele te Sim. coloca em movimento.
Muito bem. Aqui eu ficaria explicando mais de uma hora só sobre aquelas ferramentas ali, mas a gente já falou o mais importante, né? Acho que deu para Sim. entender. E a superação dos padrões de procrastinação seria um avançado da ferramenta anterior, tá? Então, aqui, cria uma situação envolvendo a procrastinação. Conduzir uma atividade em grupo, né? Com um Uhum. círculo lá de pessoas. Pensamentos impeditivos, coloca de um lado. Pensamentos propulsores do outro, né? E aí, aqui tu começa, primeiro passo. Vou combinar com alguém de compartilhar o momento com essa pessoa. Uhum. Vou montar um grupo com 3 pessoas para iniciar, Uhum. né? Enfim, vou preparar a sessão com antecedência, treinar ela, gravar ela, se for o caso, né? Enfim, são só Uhum. sugestões. E mantendo a mudança, o que tu pode continuar fazendo para que isso se torne realidade, né? Então, depois de ter feito esse primeiro grupo, daqui a pouco manter pelo menos um grupo a cada X tempo, né? Manter estudos também sobre isso, seguir trocando com pessoas mais experientes, tu admira, e benefícios de quebrar os hábitos dessa procrastinação. Tu vai conseguir passar tua mensagem, tu vai conseguir avançar, né? Multiplicar teu conhecimento e impactar a vida das pessoas, certo? Sim. Então, ela é uma continuação da ferramenta anterior. Tá. Depois, a gente tem aqui o diário de bordo, né? Também ali, né? Tudo é diário de bordo. A rota de ação. Isso aqui é uma ferramenta de a gente conseguir visualizar todas as etapas até chegar no nosso objetivo. Então, vamos supor que o teu objetivo seja conduzir esse grupo. Esse é o teu Uhum. ponto B. Tu tá Tá. hoje no ponto A, tu ainda não chegou lá, né? O ideal é a gente começar a ver do B para o A, de trás para da frente para trás, digamos assim, né? Do Uhum. futuro para o presente. O que tu tens que fazer um pouquinho antes de realizar o grupo? Talvez divulgar o grupo, né? Sim, divulgar ele. Tá? Né? Promover isso. O que tu tem que fazer um pouquinho antes disso? Definir, sei lá, o tema, a temática que tu vai Uhum. trabalhar, estudar sobre isso. E o que tu tem que fazer um pouco antes disso? De repente, conversar então com pessoas que já fazem isso para procurar algumas ideias. E um pouco antes disso, né? Talvez tu não tenha informações para colocar em todos esses pontos, talvez 3 quadradinhos já sejam suficientes, tá? Tá. Eu usei para esse mesmo exemplo que a gente estava falando, mas vamos Tá. supor que é uma pessoa que quer emagrecer, né? O que, que ela tem que fazer um pouco antes de chegar lá em menos 15 quilos? Um pouquinho antes ela tem que ter feito atividade física, de repente, e um pouco antes. Daqui a pouco ter revisto a sua Alimentação. alimentação. E um pouco antes disso, ela tem que ter, daqui a pouco, ter, mover um estilo de vida na vida dela, fazer um cronograma, né? Se inscrever na academia, né? Enfim, começar a praticar caminhadas, combinar com uma amiga, né? De sair para caminhar todos os dias, enfim. Então a gente vai colocando aqui passos, o que e quando isso será feito, tá? Com uma data. Porque tudo aquilo que não tem data a gente não pode considerar uma meta, né? Porque daí é uma divagação, uma coisa que a gente quer um dia conseguir fazer. Mas quando tem data, existe um grau de responsabilidade maior. É um A chance de compromisso. um compromisso, de fato.
E o plano de ação, que daí é que vocês podem usar uma ou outra, tá? Porque aqui está escrito, ó, J, rota de ação, e aqui está escrito J, plano de ação. Então, vocês usam uma ou outra, tá? Essa daqui, a diferença é que a gente escreve aqui a meta, que motivos que a gente tem para ter escolhido ela. Ah, por que é tão importante para ti conduzir um grupo? Ah, porque isso significa que eu vou ter avançado, né? Mais um Essa aqui degrau lá. é mais Né? detalhada, né? Isso é mais detalhado. Qual o primeiro passo que tu precisa dar? Qual o segundo? Qual o terceiro? Quando tu começa? Até quando tu termina? Que possíveis obstáculos podem surgir no meio do caminho? Né? Ah, sei lá, não tem inscritos, né? Que possíveis soluções tu vai fazer? Ah, vou adiar a data, né? Ou, sei lá, vou divulgar em mais canais de comunicação. Então, tu já prevê e aí tu já vai fazendo coisas para ter menos chance de não acontecer, né? Sim. É bem interessante. E a outra é a visualização. Essa daqui vocês vão ler o passo a passo ali até o item 5 e vão tentar fazer o que está escrito ali. Imagine que você está, né? E assim vai dizendo, você vai ler isso que está escrito ali, vai tentar enxergar na sua mente isso. E aí no final, ali nesse quadradinho, você vai colocar qual foi a sua sensação ao fazer o uso dessa ferramenta, dessa técnica, tá? Então ali é um Tá. relato, não é um questionário. E por fim, né, eu acho que aqui nós já chegamos então na última, né, que é fazer o meu contrato para mudança. Então eu, fulano de tal, assumo a responsabilidade pessoal para a criação da mudança na minha vida. Eu começarei o projeto chamado, pode até dar um nome para esse seu projeto, sei lá, Jéssica protagonista, né? Sim. Jéssica palestrante, enfim, né? E formalmente, viver na solução de, aí ali você vai também dar mais um detalhamento, assina, é mais assim para ter o compromisso, né? Uhum. E depois ali, aquelas outras duas partes, monitore seu progresso, celebre o seu sucesso, vocês não precisam preencher, tá? Porque o monitor até tem como, né? Por exemplo, o que eu vou fazer para monitorar o meu progresso? Ah, se eu vou executar lá o primeiro grupo, por exemplo, né? Conseguir fazer, não conseguir, o que eu vou fazer na primeira semana, o que eu vou fazer na segunda, na terceira, que são as metas que tu traçou antes. E o Uhum. celebrar o sucesso é o que você vai fazer cada semana para comemorar que tu alcançou aquele objetivo. Ah, eu vou sair para jantar, eu vou simplesmente, sei lá, me dar de presente um livro, enfim, vou brindar com alguém, né? Sim. Então, são sugestões, assim, mais no sentido de acompanhar a evolução e também celebrar essas conquistas, tá? Então, aqui daí fica a critério de vocês, se quiserem preencher ou não, mas só para explicar do que se trata, né? Mas aquela Uhum. parte inicial ali é obrigatório preencher, tá? E aí, por fim, acabaram as ferramentas, daí aqui você vai escrever, né? A partir de todo esse auto-coaching, né? Quais são, como é que foi essa experiência para você, quais ferramentas gostou mais, por que valeu a pena ter feito, qual foi a transformação, né, que isso trouxe, assim, para a tua vida, que aprendizagem. E depois disso, como vocês também vão ter que aplicar pelo menos uma sessão numa outra pessoa, né, num coach, daí aqui também é um formulário, né, onde você vai ter que responder essas questões que estão escritas aqui. Verificação do estado afetivo atual do cliente. Qual é a expectativa dele? Como é que ele chega para esse primeiro encontro, né, para essa sessão? O que ele quer desenvolver?
Daí aqui diz, explicar em que consiste o coaching, né? Negociação da agenda da sessão, o que vocês vão trabalhar, daí identificar, daí talvez você possa colocar aqui, ele decidiu trabalhar sobre o aspecto financeiro ou profissional. Quais são as ferramentas que tu vais usar com essa pessoa? Vai ser o contrato comportamental, sempre tem que usar na primeira, né? Porque é aquele que dá o alinhamento e compromete a pessoa. Mas além desse, daí tu pode colocar aqui a roda da vida, ou pode ser os valores e necessidades, pode ser o modelo ABCDF, se a pessoa vem com alguns medos, né? Uhum. Aí a negociação do exercício entre sessões, que a gente costuma dar uma tarefa para a pessoa, que vai aproximar ela do resultado que ela busca, né? A gente costuma fazer a seguinte pergunta: o que você pode fazer dessa semana até a próxima que vai te levar para mais perto do teu objetivo? Né? Você acha que se você ler sobre isso vai te levar para mais perto do teu objetivo? Né? E se você daí pode dar, por exemplo, a carta do futuro para a pessoa fazer aquela visualização. Enfim, daí aqui a combinação que vocês fizerem. E por último, como é que foi o feedback da sessão? Como é que a pessoa sai daquele momento? Se ela gostou ou não? Como é que foi essa experiência? Pelo que tem aqui, na verdade, a pessoa não vai preencher nada, né? É só a gente, só eu, no caso, que vou preencher, né? Isso, que tu vai ter que entregar, no caso, no diário de bordo, é só o relato de como é que foi a experiência. Mas, por exemplo, se tu aplicar na pessoa uma roda da vida, um modelo ABCDF, a carta para o futuro, necessidade de valores, enfim, né? Qualquer ferramenta que tu usar, tu não precisa apresentar aqui junto, certo? Tá. Tu só faz com a pessoa. Aqui tu só faz um relato de como é que foi essa experiência. Apenas isso, tá? Tá. Bem tranquilo. Acho que Uhum, a ferramenta mais difícil é aquela ali mesmo. Acho que uhum, a ferramenta mais difícil é aquela ali mesmo, que tu me ajudou, do ABCDEF, e uhum. no fim acaba que ela desmembrou as outras, que seriam mais difíceis também, mas aí a gente já conseguiu desalinhar, né? Sim, sim, conseguimos destrinchar, né? Isso mesmo. Sim. Não E sei se essas, quer fazer alguma outra pergunta. para Oi? preencher, prof, para preencher a atividade, eu faço tudo isso no digital ali, baixo e digito, ou vocês querem ele escrito à mão? Não, tanto faz. Até já foi colocada ela ali, a atividade, para que vocês possam, né, fazer digital, bem tranquilo, né? Algumas pessoas gostam, por preferência pessoal, de imprimir, preencher manual, né? É que eu gosto. Tranquilo também, pode pegar e daí fotografa, né? Faz um arquivo único, né? Para ficar Tá. mais fácil ali a correção e manda tudo, né? Então, isso vocês que decidem como vão fazer, tá? A única coisa é que, assim, essas ferramentas não podem ser outras ferramentas diferentes dessas, tá? Tem que ser aquelas dali, né? Tem ali a pontuação vale 6 o auto-coaching e 4 o coaching aplicado, né? Aquela uma Uhum. sessão. E cada ferramentinha ali tem a pontuação, daí dentro daquilo, quem apresentar tudo vai tirar nota 10, Tá, tá? perfeito. Se faltou alguma, daí a gente vai ter que descontar uns décimos, tá? Tranquilo. Espero que tenha sido legal, né? Assim, foi bem bacana estar aqui na aula, porque daí a gente conseguiu trazer exemplos mais concretos também, né? Te Uhum. agradeço, assim, pela participação e espero que vocês tenham ficado, assim, com uma vontadezinha, né? De tanto de descobrir essas ferramentas, né? Essa autoaplicação e percebam o valor que isso tem, né? Uhum. Porque nos ajuda a se desenvolver,
Uhum. que é o objetivo da metodologia. E que, em alguma ocasião, vocês não precisam aplicar um programa na íntegra, né? Com 10 sessões, né? 5 sessões, que seja, né? Com essa pessoa, inclusive, vocês ali só precisam aplicar essa uma, mas se a pessoa daqui a pouco tiver vontade de fazer mais e você também quiser treinar mais, pode fazer mais sessões com a pessoa, né? Uhum. O importante é lidar, às vezes, até numa reunião com o grupo, que nem tu disseste, que às vezes tu faz uma atividade lá com o pessoal da equipe, né? Às vezes dá para trazer. Hoje nós vamos pensar sobre as crenças que nos limitam, né? Claro, se prepara um pouco antes, né? Tenta pensar, até trazer um exemplo, daqui a pouco, quem sabe alguém não queira se expor, daí a gente traz um exemplo mais genérico ali, né? Mas é interessante que replique. E tu tem algum livro para indicar, prof, que complemente a tua matéria? Tenho inclusive, deixa eu ver se ele está por aqui, se eu vou achar ele. Peraí, achei, acho que só um pouquinho. Tá. Em português, né, que eu conheço, né, só tem esse aqui, tá? Os outros todos eu usei para o mestrado, né, porque eu estudei sobre, né, a metodologia, inclusive, montei uma intervenção. É esse daqui, tá? Que é de 2015, Coaching Cognitivo Comportamental. Qual é o Mas autor? Gisele Pereira Dias Tá. Uhum. e Clarice Fortes. Uhum. Tá na Amazon, assim, não é um valor em conta, assim. Por ela, assim, a gente já Por ser um livro técnico, sabe? Ele é Sim, muito bom porque ele traz, assim, as ferramentas, traz exemplos, né? Traz bastante referências de onde encontrar mais, né, material. sim. Mas vocês também podem colocar no Google ali, coaching cognitivo comportamental, inclusive vai aparecer um artigo que eu produzi sobre, né? Entre outros materiais também. Então, também é Acho. uma forma. Então, tá bem. Então, te agradeço por hoje, prazer te conhecer. Coloca aqui no Ah, chat é. teu contato, né? Uhum. E fica então também para vocês. Vou colocar aqui também Vai colocar o seu? Acho que o seu tem ali, né, na o apresentação. Instagram. Uhum, isso. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Tá digitando. Uhum. Acho que fica para os colegas, talvez, né? Eu creio que sim. Vou colocar aqui também um arroba. Vou também te adicionar. Lulinden Carreira. Uhum. Que interessante. Bom dia, flor do dia. É? Uhum. Te adicionei. Legal. Legal, que daí eu já. Eu utilizo o Bom Dia Flor do Dia porque cada virada de chave que eu trago nas conversas e nos atendimentos, eu falo bom dia, flor do dia, mas é num processo mais de deu um passo a mais, sabe? De bom dia, Uhum. essa nova consciência, essa nova forma de ver. Enfim. Não é um conceito assim que eu já ouvi, né? E me chamou a atenção. Que é bonito também, né? Soa, a sonoridade também é boa. Então, foi uma Sim. boa escolha. Obrigada, prof. Então tá certo, eu que agradeço, tá? Sucesso aí e Obrigada. até uma próxima. Um abração a Até. todos. Qualquer coisa, coloquem lá no fórum do grupo, né? Se surgir alguma dúvida, tá?
Tá bem, muito obrigada. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Até mais. Tchauzinho. Até.